É com prazer que eu passo aqui para dizer bom dia, boa noite, boa tarde para você e para apresentar aqui a parte 3 do nosso assunto sobre a natureza. A natureza está gemendo. É a parte 3 da nossa reflexão. E partimos de Romanos capítulo 8, versículos 21, 22 e 23. Eu recomendo que você coloque essa mensagem na sua TV para você assistir com a sua família, os seus amigos, com quem você achar interessante, que vale a pena fazer isso. Eu preparei com muito carinho esta meditação. E eu espero que você aproveite bastante desse momento precioso. A natureza influenciou e continua influenciando toda a nossa existência, toda a nossa vida. Nós dependemos da natureza. Ela está gemendo, esperando a nossa participação na sua defesa. E nós precisamos nos reconciliarmos com essa natureza maravilhosa que Deus nos colocou para cuidar dela. Eu quero ler agora o Salmo 19. O Salmo 19, versículo de 1 a 6. O Salmo 19, versículo de 1 a 6 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia na extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Vamos apresentar agora algumas imagens rapidamente do esplendor da natureza de Deus, da presença de Deus. Veja como são coisas que a nossa mente não consegue alcançar, alcança pouquíssimas coisas, mas no pouco que nós alcançamos, nós já glorificamos a Deus por tudo que Deus criou, por tudo que Deus fez. Veja comigo. A natureza está gemendo, parte 3. Gênesis capítulo 1 é o quadro perfeito da criação, com uma natureza exuberante, repleta de animais, répteis, aves, insetos, árvores frutíferas e não frutíferas, água cristalina, ar puro e perfumado pelas plantas. Tudo era agradável para o administrador do jardim. O mundo era um só,
perfeitamente integrado entre a humanidade e a natureza. O homem e a natureza viviam harmoniosamente, em comunhão com Deus. O Criador, diz o texto sagrado, que visitava diariamente as suas criaturas no entardecer. No Éden, vemos o homem protegendo, supervisionando e cuidando de tudo e de todos. O homem conhece e reconhece o valor de tudo que foi criado por Deus, porque tudo e todos têm propósito, têm significado, tudo e todos têm uma missão, são instrumentos da vontade de Deus. Provérbios 12:10 diz: o justo atenta para a vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Tudo que Deus criou tem o potencial da multiplicação. Uma semente gera uma árvore. Essa árvore produz muitas sementes. Sementes que se transformarão num pomar. Pomar cheios de sementes que produzirão uma floresta. A fauna e as plantas lutam por seus territórios, buscam alimentos. A fauna e as plantas evitam predadores, fazem armadilhas para se livrarem dos seus inimigos. Tudo tem o potencial da multiplicação, o potencial de inúmeras derivações. Provavelmente os seres não humanos são mais organizados do que os seres humanos e se mantêm com disciplina dentro dos limites que lhes impõe a natureza. Aprendemos a tecer com as aranhas, a edificar com as andorinhas, a fazer música com os pássaros, com as abelhas, a organização social. Com os pássaros aprendemos também a voar e muitas outras atividades, ao passo que o ser humano não pode, sem aprendizado, não pode andar, não pode falar, não pode comer, apenas o ser humano sabe chorar. E com razão que o Salmo 19 afirma que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É impressionante as formas geométricas criadas por algumas espécies de pássaros, revelando a organização e disciplina nos voos dos seus bandos. Como explicar a construção de ninhos sofisticados e acolchoados para os filhotes, protegidos de depredadores e contra os ventos e chuvas, sempre voltados para o Oriente, sem conhecer as condições climáticas? Como explicar isso? Antes que a chuva chegue, os grilos cantam intensamente. Se a cigarra para de cantar, é sinal que a chuva vai cair logo. O metabolismo deles é extremamente sensível às mudanças de temperatura. Já os cães preveem terremotos, sentem cheiro de doenças, especialmente diabetes e câncer, auxiliam no encontro de sobreviventes nos escombros, são especialistas nas descobertas de drogas, conduzem deficientes físicos e ajudam em processos psicoterapêuticos. É extraordinário isso. A audição e o odor refinados e a enervação especial
das patas, no caso dos elefantes, facilitam a previsão e fuga de terremotos e tsunamis. Eles se abrigam em lugares altos. A previsão dos elefantes está além das probabilidades matemáticas. Os seres não humanos estão presentes nos eventos extraordinários da Bíblia. A natureza com os seres viventes nos oferece ensinamentos preciosos para a nossa espiritualidade. Deus se revela através da sua criação, até porque ela tem o DNA divino. Deus está na criação. A criação é de Deus e precisa ser respeitada. Espécies silvestres traficadas, domesticadas e mantidas em cativeiro, em confinamentos, adestrados com sofrimento, com alimentação imprópria, em solidão, com inúmeros casos de doenças, abandono e mortes. É a natureza que está gemendo. É lamentável o confinamento de animais em zoológicos para exposição ao público, sofrendo em decorrência de touradas, vaquejadas, rodeios, rinhas, como objetos de apostas, de divertimento em busca de lucros. Os seres não humanos estão escravizados, estão sussurrando, aguardando a sua libertação. Nos entristecemos com os animais, criaturas divinas, sendo transformados em sapatos, em jaquetas, em pastas, assentos, sofás, malas, bolsas. Sim, porque a avidez do capitalismo por lucros e a busca desenfreada dos consumidores por novidades justificam as mortes dos animais, inclusive das espécies em extinção. Desse modo, a nossa fauna se transformou ou se transforma em pestas valiosas, enquanto a natureza toda suspira sob os olhares dos torturadores. A devastação da natureza ocorre com invasões, com desmatamentos, queimadas, em conflito com os povos originários, inclusive transmitindo-lhes doenças, impondo-lhes degradação moral, contaminando as águas, destruindo as florestas e a fauna, abrindo as portas para que insetos perigosos cheguem nas cidades, exterminando com os polinizadores, secando as fontes de água, contaminando o ar, com inúmeros tipos de contrabandos. A criação descontrolada de gado reduz a água dos reservatórios e contamina a atmosfera com o gás metano. Este, prezados ouvintes, é o cenário em que a natureza sobrevive gemendo, geme esperando pelos cuidadores, pelos zeladores, pelos protetores do jardim plantado por Deus. Foi Deus quem plantou e entregou à humanidade para que fosse bem administrado, para que fosse bem cuidado. Quero que você preste bem atenção numa música que vamos apresentar agora. Diz: então minha alma canta a ti, Senhor.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim tão distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu, voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero, jubilando, a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela natureza, pelas flores, pelos rios, pelas árvores, pelo sol, pela chuva e pelo ar que respiro. Obrigado, Senhor, pelo amanhecer e o anoitecer, pelos animais, pelo vento e as estrelas. Obrigado pela vida, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.